Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí mais uma vez iniciando a nossa semana, né? Após um feriado do dia 14, essa aula do dia 14/10/2020. Pessoal, na última aula nós trabalhamos, um pouquinho daquela questão do Canvas, né? Passamos a vocês alguns modelos de projeto, vamos colocar assim, e trabalhamos o projeto de sustentabilidade que alguns alunos do Vicente Rijo desenvolveram ali na escola. Na última aula passei também uma viabilidade de um projeto de floricultura e hoje nós vamos trabalhar a viabilidade econômica, tá? Esta aula está sendo gravada em virtude de hoje nós termos aquela atividade extracurricular da palestra ali. Muito bem, então vamos fazer a nossa apresentação de hoje para que possamos dar sequência aí. Bom, nosso tema da aula de hoje é a chamada viabilidade econômica de um projeto, aula do dia 14/10/2020. Para fazermos um estudo de viabilidade econômica de um projeto, o que nós precisamos? Precisamos conhecer muito bem a atividade que queremos implantar. O exemplo que vamos utilizar hoje refere-se a uma pequena fábrica de roupas. E vamos colocar assim, dentro do estudo da viabilidade, algumas questões do processo de produção de roupas, elas devem ser respondidas, entre elas, que quantidade nós vamos produzir, quais matérias-primas que teremos que comprar, em que quantidades, quanto custam. Além da matéria-prima, o que mais se precisa gastar para fazer a produção? Quantas pessoas são necessárias para se atingir a produção programada? Essas são dúvidas que devem ser relacionadas ou tiradas, né, justamente na composição da viabilidade de um projeto. Para conseguirmos a produção que planejamos, quais são as máquinas e equipamentos que precisamos comprar? Quanto custam esses equipamentos? As máquinas consomem que tipo de energia? 110, 220? Como saber justamente a quantidade consumida por hora e por quantidade produzida? Bom, também devem ser relacionadas algumas questões sobre a comercialização. E aí entra a questão do marketing, que vocês já possuem esse conhecimento, né? A comercialização é um dos problemas mais sérios enfrentados. Antes de iniciarmos qualquer projeto, precisamos ter um mínimo de segurança se vamos conseguir vender toda a produção. E se essa venda vai ser feita por um preço que dê para, por exemplo, pagar de todos os chamados custos. Somos capazes de vender toda a produção que planejamos? Onde vamos vender o produto? Em que região? Que cidade? Que estado? Muito bem, aí o marketing também ele entra dentro desse aspecto para fazer o fortalecimento. Qual o preço do frete para cada uma das localidades pesquisadas? Qual é o preço médio para o nosso produto na praça em que pretendemos vendê-lo? A venda ela vai ser feita onde? No varejo ou ela vai ser feita no atacado? Quem, além de nós, já oferece, no caso, o mesmo produto na localidade? Qual o valor dos impostos a serem recolhidos? São questões, pessoal, que alinham as estratégias de administração financeira, as estratégias de marketing, as estratégias ali de economia. Para que esse projeto dê certo, o objetivo é justamente identificar, logo de início, as dificuldades que mais cedo ou mais tarde podem aparecer. Vamos agora aplicar a viabilidade financeira, o exemplo ali da fábrica de roupas. Olha só, investimentos. Primeiro, nós temos que somar ali tudo que é necessário para instalar o projeto, ou seja, os maquinários, se vai ser feita uma construção, os equipamentos e etc. No caso do modelo, os investimentos foram o quê? A máquina de costura, R$4.000, mesas e cadeiras, 400, outros equipamentos, 600, um total de R$5.000. E aqui nós vamos fazer o quê? Justamente calcular essa depreciação, né? Por que ela é necessária? Porque vamos utilizar a parte contábil. Olha só como é importante dentro do curso que vocês estão tendo, no curso que vocês tiveram aí, de administração, que você vai encaixando todos esses conteúdos agora dentro de uma finalização de projeto.
A depreciação é a reserva que precisamos fazer para que, após um determinado período de uso, tenhamos dinheiro em caixa para justamente trocar o equipamento, que já está muito usado, ou por um outro mais novo. Vamos admitir que nossa máquina tem uma vida útil aí de 5 anos. Para determinar o seu valor residual, basta saber o preço, hoje, de uma máquina igual à nossa, com 5 anos de uso. Vamos admitir que esse valor seja de R$ 1.000. Então, assim, no caso da depreciação, olha lá, o preço da compra, R$ 4.000 menos o valor residual, ou seja, aquele valor de mercado, né? R$ 1.000. Então, a perda do valor, justamente está acontecendo esse teste, seria de R$ 3.000. Tá? Qual é a vida útil que nós comentamos? 5 anos. Qual é a perda do valor anual? R$ 600. Como é que nós chegamos nesses valores, né? Você vai pegar justamente os R$ 3.000, dividir por 5 anos, vai chegar a 600. No caso, perda do valor mensal, pega-se o valor de 600, divide por 12 meses, vai dar R$ 50. Ou uma fórmula mais prática, né? Os R$ 3.000 da perda do valor, dividido por 60 meses, tá? Que são aquele cálculo entre 12 meses vezes os 5 anos de vida útil, dá os 60 meses, vai dar um resultado também de R$ 50. Ou seja, chegamos a um determinado valor ali comum. Bom, calcular a receita, né? Calcular a receita que nós vamos obter com a venda da nossa produção. Pegamos aqui um exemplo bem simples, tá? Para isso, multiplicamos o preço de venda de uma unidade do nosso produto justamente por onde? Pela quantidade mensal que planejamos produzir. Vamos admitir que você tenha 25 bermudas por mês, a um preço unitário de R$ 40. Então, assim, qual é a quantidade, preço unitário total das bermudas? 25 bermudas vezes R$ 40, que vai dar exatamente a R$ 1.000. Também é necessário somar todos os custos, os variáveis e os fixos, né? Então, vamos colocar assim, ó, quantos metros de pano são necessários para uma bermuda? Quanto de linha? Ou, dito de outra forma, um tubo de linha dá para fazer quantas bermudas? E assim por diante. Ou seja, então nós vamos somar esses valores, teremos aí o custo variável da nossa costura. Suponhamos que essa soma ela chega a um valor de R$ 20 por peça. O valor do custo total, ali, no caso, o custo fixo, ele ficou em R$ 700. Bom, vamos tentar, então, compreender isso. Olha lá, itens, tá? A receita, eu tinha R$ 1.000, eram 25 bermudas a R$ 40 para chegar a esse valor. O custo variável por unidade também eu fiz a 25 bermudas a R$ 20, naquele custo predeterminado, deu 500. E o custo fixo mensal que nós falamos em 700. Mas como é que nós chegamos aos 700? A questão está envolvendo os salários e encargos, que deu 400, a depreciação que nós comentamos, 50, o aluguel, 150, e os custos administrativos, 100. Total do custo, 1.200. Bom, como está a minha situação? Olha só, estou com um déficit, né, de R$ 200, porque R$ 1.000 foi minha receita e 1.200 ficou meu custo total. Então, a conclusão, né, produzindo 25 bermudas por mês, a empresa não vai alavancar um lucro, tá? Então, é preciso fazer alguma coisa. Então, vamos tentar assim, vamos supor que agora, ao invés de 25 bermudas, nós vamos dobrar essa capacidade de produção. Vamos vender 50 bermudas. Então, de 50 vezes 40, fazendo o mesmo processo de cálculo, né? A mesma linha de pensamento, deu R$ 2.000, no caso de receita. Eu tiro meus custos variáveis, no caso aumentou, R$ 50 a 20 unidades, a R$ 20 pela unidade deu R$ 1.000, e o custo fixo mensal, né, foi R$ 700. Salários e encargos, depreciação, aluguel e custos administrativos. Ou seja, o meu custo total ele ficou em R$ 1.700. O meu saldo, como é que ficou? Veja bem, dos R$ 2.000 da minha receita, eu retiro todos os meus custos, 1.700, sobrou 300, tá? Isso quer dizer o quê? Conclusão. Produzindo mais 25 bermudas por mês, a empresa passa a ter uma situação de prejuízo para um superávit, né, de R$ 300. Observação. Neste caso, não está sendo levado em consideração o aumento da custo da matéria-prima
bem específico, no caso, tecidos, linha, energia, mão de obra utilizada, né? Nós pegamos um apanhado geral, ok? Bom, minha margem de contribuição e meu ponto de equilíbrio. Para calcularmos o nosso ponto de equilíbrio, nós precisamos fazer duas contas, né? Subtrair do preço da venda o custo variável por unidade. Com isso, nós encontramos justamente aquele valor que sobra. Após vender cada peça para pagar os custos fixos. A esta peça, no caso, nós denominamos o quê? A chamada margem de contribuição. Vocês já devem ter estudado bem essa questão aí na matéria de administração financeira. Essa conta que significa que do valor obtido com uma venda de cada bermuda, R$ 20, elas vão se destinar justamente ao pagamento dos custos variáveis correspondentes. O resultado dessa diferença, ou seja, o preço de venda menos o custo variável por unidade, é que vai ajudar a pagar os chamados custos fixos. Por isso, essa sobra é chamada de margem de contribuição. No nosso exemplo, após a venda de cada bermuda, sobram R$ 20 para ajudar a pagar os custos fixos. Então, vamos colocar lá, margem de contribuição. Preço de venda, eu tenho R$ 40, menos o meu custo variável, 20. Qual é justamente a minha margem de contribuição? R$ 20. Muito bem. Temos que saber agora quantas bermudas nós precisamos vender para pagar o valor total dos custos fixos mensais. Em outras palavras, vamos ver quantas margens de contribuição precisamos juntar para pagarmos o total dos chamados custos fixos mensais. Se cada bermuda contribui com R$ 20, basta dividirmos o valor total dos custos fixos mensais, justamente pela margem de contribuição de cada bermuda. Justamente, o resultado dessa conta ela vai indicar o quê? A quantidade mínima que deve ser produzida e vendida a cada mês para justamente pagar os nossos custos fixos. Então, como é que ficaria esse chamado ponto de equilíbrio, né? Eu tenho o meu custo fixo mensal, que está em torno de R$ 700, e divido pela minha margem de contribuição, que comentamos na sequência, ou seja, R$ 20. Vai me dar o quê? 35, ou seja, 35 bermudas. Isso quer dizer, gente, que as 35 bermudas que forem produzidas se destinam apenas a pagar os chamados custos fixos. O lucro ele vai começar a surgir daí das vendas que ultrapassar esta quantidade mínima. Pessoal, vamos lá. Vamos para a nossa apresentação. Então, assim, de uma certa forma, o que nós tínhamos que passar no momento para vocês é essa viabilidade econômica financeira, um exemplo bem simples, tá? E daremos sequência aí nas próximas aulas, justamente dentro do plano Canvas aí, ok? Muito obrigado pela participação de todos. Um abraço e uma boa semana a todos.